A atenção da comunidade científica vai estar voltada para Brasília nesta terça-feira. É que estará em jogo o orçamento para ciência e tecnologia em 1989. O Ministério da Ciência e Tecnologia apresentou ao governo federal um orçamento de 202 bilhões de cruzados para a ciência e tecnologia. A CEPLAN, Secretaria de Planejamento, reduziu a verba para 112 bilhões de cruzados. Mas o senador Severo Gomes apresentou um substitutivo propondo um acréscimo de 96 bilhões aos 112 bilhões aceitos pela CEPLAN. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está articulando uma grande mobilização junto à comunidade e às sociedades científicas para garantir o apoio à emenda de Severo Gomes. Inclusive, está programado um grande painel sobre as pesquisas no Brasil na própria terça-feira no auditório do Congresso, às 10 horas da manhã. A partir de dezembro, o Brasil terá um novo produto no mercado externo, as plantas medicinais. Através da firma Jatobá Frutificando, Alberto Neubauer, chamado de alquimista das ervas, estará exportando chás para cerca de 10 países, entre eles Alemanha e Inglaterra. É daqui, da Cabana do Caçador, localizada no interior de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que vai sair o mais novo produto da pauta de exportação brasileira, os chás de ervas medicinais. As fórmulas são preparadas pessoalmente pelo Dr. Alberto Neubauer. E aqui nós temos um exemplo das plantas que curam. Dr. Alberto Neubauer, para que serve essa caatinga de mulata? Caatinga mulata, chamada também pelo povo de cordão de frade e cordão de São Francisco, se presta para reumatismo, artrite e diurético, um grande diurético. E essa gervão roxo? Gervão roxo é para o fígado, especificamente para o fígado. Só para o fígado? E temos uma planta muito importante que toda senhora deve prestar atenção nas qualidades dessa planta, terapêutica dessa planta. Chama-se Arapuê, o nome oficial, mas o povo conhece como agoniada. E ela serve para quê? Ela restabelece as regras, corrimentos, corrige o útero, entendeu? É uma planta que a senhora deve usar uns 3 dias antes da menstruação, deve tomar um chazinho dessa planta. Um chá da folha da planta? Da planta, que é muito útil. Toda dona de casa que tiver um quintal devia ter um pezinho desse. Doutor Alberto, o senhor apresenta ainda aqui 20 tipos de chás diferentes. Para que eles servem? Vou dar um exemplo de um. Este aqui, repara, hepatite. Ele é feito de quê? É composto com erva de macaé, mulungu, erva tostão, fel da terra, paratudo e ortiga branca. Em quanto tempo esse chá pode curar a hepatite? No máximo um mês. Um mês e está curado? Está curado. Acabou a hepatite. E tem um outro também hepatite, interícia também, viu? Icterícia também? Também. Em um mês? Um mês. E esse outro para obesidade? Preste atenção, que eu vou dar aqui, toda mulher que ficar magrinha, não é verdade? Então cá está a formação. Jamelão. Não, esse aqui não, esse não é diabetes. Onde é que a senhora viu aqui? Aqui. A obesidade. Preste atenção para tomar nota. Cacau, 4 quinas, quitoco, carqueja, salva, congonha de bulbo e flor da noite. E numa semana perde uns 2, 3 quilos. Quanto mais tomar, vai perdendo quilo, vira um palito. Há 39 anos que o ex-caçador Alberto Neubauer se dedica à fitoterapia, que é a arte de trabalhar com plantas medicinais. A experiência com plantas vem desde a época em que era caçador. Ele diz ter aprendido seu ofício com os pretos velhos no mato, sua fonte de matéria-prima. Pois é no mato que ele vai colher suas ervas sempre em companhia da esposa Sara. Inseparável, o casal vem de saúde, disposição e alegria, como se tivessem apenas 20 anos. Este segredo eles atribuem ao preparado de ervas que tomam diariamente e ao fato de terem tratado sempre suas doenças com as plantas medicinais.
Conhecedor de cerca de 2.000 plantas, Alberto Neubauer diz ter curado com um preparado à base de 10 ervas 20.000 pessoas de bronquite. O tratamento é feito basicamente por chás, elixir, tinturas, todos feitos artesanalmente na casa de Alberto Neubauer e regidos rigorosamente pelas fórmulas criadas pelo alquimista. Doutora, além dos chás, o senhor também faz elixires e algumas soluções, né? Fácil Como fazer. essas aqui. Para que serve cada uma delas? Isso aqui é para o fígado. Viu? É específico para o fígado, para destruir o fígado. E ela é feita de quê, essa solução? Está aqui, erva tostão, De erva tostão. que o povo conhece. Uma garra pinto, pega pinto. Uma garra pinto, pega pinto. Em quanto tempo ele pode curar os males do fígado? Bom, isso vai tomando, vai tomando, vai tomando. Tomando sempre, Até porque ficar nós bom. castigamos nosso fígado muito, não é verdade? Então é bom tomar sempre, de vez em quando tomar uma ervazinha tostão. E esse aqui, esse pequenininho? Isso aqui é a salvação dos fumantes. Viu? 5 gotinhas em cima do açúcar, viu? Remove a nicotina e não deixa fixar a nicotina nos brônquios. E pode fumar à vontade enquanto Pode estiver fumar à tomando vontade, isso? cara, fumar à vontade. E esse líquido pode tomar a vida toda? Pode tomar a vida toda. Não há 5 contraindicação. gotinhas, agora se quiser tomar esse vidro, morre, né? 5 gotinhas pingado no açúcar. Toma de manhã, pinga no açúcar e de noite outra vez. Essa é a receita para os fumantes. É. E esse aqui, que não tem nada indicado, Esse aqui, para que ele serve? conjuntivite. Renite e sinusite. E mal-estar no estômago e gastrite e úlcera. Então, uma solução só serve para várias coisas. Aqui tem mais de 40 plantas. O processo de produção dos chás é simples. O alquimista mantém uma microempresa de fundo de quintal, onde as ervas são moídas e expostas ao sol para secagem. Quando estão no ponto, ele as moe novamente e reserva em tonéis. Por fim, as coloca nas embalagens com instruções de uso. Já o processo de produção das soluções, tinturas e comprimidos é um segredo guardado a 7 chaves pelo alquimista. Mas a produção da Jatobá Frutificando não para nesses produtos. Bom, entre os produtos que o senhor vai exportar, tem também essa lama, né? Essa lama também vou exportar. E como é que o senhor obtém essa lama? Apanha nas lagoas e botando para secar aqui, Bota para secar no sol? no sal, solidificada. Sim, e para que ela serve essa Para lama? pele, para reumatismo, para impinge, para micose. E como é que ela pode ser usada? Assim no bruto ou em Não sabonete? pode ser usado no bruto, ou então molhada, viu? Passa no rosto, molha, passa no rosto, viu? Aham. E deixa no sol. Sol da manhã até 10 horas. Depois não presta mais. As exigências da Castex com relação à exportação já foram atendidas. Falta aumentar o volume de ervas medicinais para atender a quantidade solicitada pelos laboratórios ingleses. Há uma lista de 10 laboratórios esperando pelas plantas do alquimista. E só um deles pediu nada menos que meia tonelada de ervas. Doutor Alberto Neubauer, foi muito difícil vencer os obstáculos da Castex para exportar? Há 15 anos passados não consegui. Hoje foi com a maior facilidade. E por que foi tão fácil? Não sei, sempre mudaram, né? E como é que estão as negociações com os laboratórios ingleses para Está exportar? tudo em iniciação ainda, não tem nada formado, porque não tem quantidade de ervas suficiente no momento para exportar. Eu estou catando as ervas agora, como você está vendo ali, aqui, viu? Isso é praticamente a amostra. E quanto tempo você acha que vai levar para conseguir exportar? Eu quero ver se exporta daqui a um mês. Com relação ao mercado interno, Alberto Neubauer conta que já foi chamado pelo Ministério da Saúde para a utilização em maior escala de suas fórmulas mágicas, mas que não aceitou por achar que ainda não é hora. Mas promete que vai pensar no assunto. Essa questão é no mínimo polêmica. O remédio natural, em contraposição ao remédio comum que nós conhecemos da farmácia, causa sempre uma grande discussão. Nós estamos aqui com Emílio Miri Lopes, que coordena na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro um grupo de medicina alternativa. Você viu a matéria aqui com a gente, tá? O que é que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, é correto, há exageros? Como é que está a colocação desse alquimista? Eu tenho a impressão que a matéria é muito polêmica, né? Mas, como toda questão polêmica, você tem aspectos positivos e alguns aspectos que, no meu enquadre médico, poderiam ser vistos um pouco como negativos, né? Porque nós temos que ressaltar, em primeira instância,
de que isso que a nível particular, uma empreitada pessoal, né, o casal Neubauer vem realizando, representa um território enorme de divisas para todo o nosso país, até para a gente poder pagar divisas externas, né? Foi citada a Cassex, e nós atualmente ainda estamos importando plantas ou remédios baseados em plantas que nós temos para dar e para vender. Como a banana, nós temos muita saúde para dar e vender, e eu costumo dizer que no Brasil a saúde é mato. Então, no bom sentido, nós podemos, desde uma junção do conhecimento do campo científico, aliando botânicos, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, enfim, pesquisadores de toda a área, intitulados profissionais de saúde, juntamente com o conhecimento leigo, fazer a mesma trajetória que o Neubauer fez pessoalmente, pesquisando a nível de terrenos de pessoas, preto velhos, índios, até os nossos rituais também religiosos, afros e tudo mais, descobrir um território enorme de campo terapêutico que até hoje, infelizmente, ficaram apenas relegados ao campo da religião. Sim, no específico da matéria, quer dizer, quais são, digamos, as precauções, os pontos negativos a tomar diante das declarações feitas? A primeira coisa é que aquilo que é bom também pode ser ruim, você não pode apregoar que usar sempre alguma coisa por um tempo determinado. Mas, por exemplo, a erva citada para hepatite, ou então também para icterícia, é preciso, nós médicos clínicos, sabemos que você tem são formas obstrutivas que provocam icterícia, como, por exemplo, uma pedra, né, ou um cálculo a nível das vias biliares, então comprometendo a saída a nível do colédoco, cuja a resolução por ervas pode ser ajudada, mas não é indicação cirúrgica. Então isso pode fazer, às vezes, por um caso, a pessoa, em nome de vai tomar um chá que vai fazer bem para si, vai retardar uma procura a um médico, a um facultativo, e fazer a conduta adequada. E, em linhas gerais, nós temos que evitar esse divórcio entre o saber científico e entre o saber popular. O que a nossa comissão, por isso se chama a Comissão de Medicinas Tradicionais Alternativas, é uma comissão que procura aliar o conhecimento popular com o conhecimento científico e não excluir. Então não é, por exemplo, o remédio natural versus o remédio de farmácia. É ampliar um campo de recursos e utilizar as duas coisas. Não, é muito melhor você ter duas alternativas que você não ter nenhuma, como infelizmente às vezes é a nossa realidade, especialmente também em relação ao interior do nosso estado. Nesse sentido, esse movimento não é um movimento só do Rio de Janeiro, é um movimento nacional. Não. O que é que existe já no Brasil, além da SEMI começar a falar e fabricar remédios de planta, o que existe concreto nesse campo? Olha, a comissão que nós formamos aqui no Rio de Janeiro, ela veio a partir de um trabalho pioneiro, começado na gestão do ministro Aldir Pires, que começou com formas não alopáticas de medicina, abrangendo a homeopatia, a acupuntura e a fitoterapia. Isso depois evoluiu na gestão do ministro Rafael Almeida Magalhães para um trabalho que abrangiu outros ministérios, inclusive o Ministério da Educação, o da Saúde e do Trabalho, numa comissão interministerial chamada CIPLAN, que formulou propostas para toda a área alternativa, em específico a área de fitoterapia. Mas é um programa nacional e a nossa secretaria, o SUDES do Rio de Janeiro, está procurando exatamente encontrar caminhos para adequar o nosso estado a esta política nacional. Inclusive, tome ciência, tome nota, nós estamos com uma proposta de fazer um encontro regional de fitoterapia no primeiro semestre de 89, aqui no Rio de Janeiro, reunindo toda a experiência pioneira de todos os órgãos governamentais de cada um dos estados que vem trabalhando, para a gente fazer essa conjunção nacional na área prática, né? E corrigindo, inclusive, uma coisa que foi detectada agora em São Paulo, no 10º encontro de plantas medicinais, em que tem muitas pesquisas, mas às vezes está faltando um pouco mais um relato do pessoal que tem experiência na área clínica, né? A área clínica às vezes fica como um saber popular, mas aquilo não está compilado, aquilo não está levantado. Então nós queremos adequar esse levantamento até para que possamos fazer mementos indicando, olha, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você quer dar um remédio para dormir. Se você não tiver um diazepam, não tiver um diazepine, o que você pode dar? Você pode recomendar uma ingestão, por exemplo, da fruta do maracujá, o chá da raiz de alface, você pode recomendar, tinha lá o mulungu, capim-cidreira, isto. Então o médico passa a ter um campo de acesso a isso e pode, inclusive, pela sua prática clínica, ter uma resposta, né? Ou seja, em suma, este é um caminho, você acha que em breve tempo nós já teremos na medicina brasileira? Olha, veja, eu acho que ele já existe, apenas eu acho que, na realidade, ele tem que ser, primeiro, informado para que, como tudo que é preconceito, isso possa ser renovado. Nós estamos vivendo uma etapa de transição social em que velhos conceitos têm que ser modificados. O novo não pode deixar de emergir, senão pararia a vida. O campo científico não está a par disso. Apenas na junção política do país, o campo democrático, as forças democráticas, e não é à toa que foi exatamente no governo de transição que isso se abriu numa linha oficial do governo,
porque todo o campo de revolução e de renovação da prática do saber está acompanhando todo o processo social. Como nós queremos a democracia cada vez mais ampla e mais aberta, a prática científica acompanha isso. E aí vai ser um momento em que não vai se estigmatizar um polo ou outro, vai haver uma complementação deste saber. Por exemplo, o Neubauer, como alquimista ou como leigo, com o conhecimento que tem, vai ser chamado para poder ser ouvido desse conhecimento das 7 chaves. Nós vamos convidá-lo para que traga essas 7 chaves para uma Secretaria da Saúde Pública, para que a gente possa fazer, aí sim, da saúde, não um objeto de mercantilização, mas um objeto de saúde pública como um todo, né? Claro que isso não é uma coisa só pessoal dele, não estou, né, criticando isso, cada um tem que ter seu ganha-pão, mas isso tem que ter critérios éticos em relação a isso. E quanto mais a população tome ciência disso, se nós cuidamos do petróleo, se nós cuidamos dos minérios, por que nós vamos cuidar das nossas plantas medicinais? Quantos desmatamentos existem? Nós sabemos, temos casos de plantas que estão entrando em extinção por falta de um controle disso. Então, o nosso modesto ainda, se pode dizer, grupo de trabalho na Secretaria, está alertando ao secretário de Saúde, ao subsecretário, doutor Antônio de Carvalho, ao doutor José Noronha, no sentido que nós temos que ter uma posição mais audaciosa em relação a isso, para que também, antes que a Inglaterra possa só levar, a gente possa saber até que quem está vendendo, né? Ok. Na terça-feira, o Ciência às 6h30 apresenta vários debates. Em Salvador, uma questão social. A vadiagem e a preguiça no Brasil do século XIX, com Maria Helena Flexor, da Universidade Federal da Bahia. Vai ser no Colégio Baiano. Em Porto Alegre, Zilá Berni, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comenta a literatura e consciência negra. O local é o auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. Agora tome nota dos debates de quinta-feira. Em Recife, o assunto do Ciência às 6h30 é a teoria da evolução. Aldo Malavaz, da Universidade de São Paulo, coordena. Vai ser na Biblioteca Pública. Em Curitiba, também às 6h30, um tema ecológico. Herminda da Conceição e Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Pelotas, comentam os manguezais berçários ecológicos. O local é o auditório da Pró-Reitoria de Órgãos Suplementares. Já em Brasília, Jörg Zimmermann, superintendente da área de ciência agrária do CNPq, discute a agricultura e o meio ambiente no IBICT às 5h30. Acabamos de ver 2 tipos de situações diferentes. Na primeira, uma mulher diabética procura informações sobre seu tratamento através do computador. Na segunda, um operador de tráfego tenta solucionar um problema de congestionamento. Essas 2 situações se baseiam na mesma tecnologia dos sistemas especialistas que tem origem nas pesquisas da inteligência artificial. Avec l'intelligence artificielle, A informática passa por uma reviravolta com a inteligência artificial. O computador não será apenas uma máquina sofisticada capaz de fazer cálculos rapidamente, mas sim um parceiro que poderá dar respostas concretas a problemas após uma simples consulta, usando a linguagem empregada no dia a dia. Mas afinal, o que é um sistema especialista? Nada mais do que um grande fichário chamado de bases de fatos, com informações que se têm e que são verdadeiras. Além disso, há também a base de conhecimentos, ou seja, um conjunto de regras extraídas da lógica de um especialista que raciocina da seguinte forma: se A é verdadeiro, B também é. Se B é verdadeiro, então C é verificado. E se C é verificado, então D também é. E assim vai. O terceiro elemento chama-se motor de inferências.
Trata-se de uma verdadeira mecânica que pega na base de fatos o que se conhece como verdadeiro e tenta aplicar isso a cada uma das regras da base de conhecimentos. Um exemplo pode ilustrar melhor. O motor de inferência se depara com um fato A na base de dados, do tipo tempo bom. Aí o motor de inferências passa em revista toda a base de conhecimentos, procurando regras relacionadas à informação sobre o estado de tempo para desencadeá-las assim. Tempo bom, eu não pego o guarda-chuva. E à medida que a proposição se estende e novos fatos se sucedem, as operações vão se repetindo na mesma ordem. Assim, da base de fatos até a base de conhecimentos, o motor de inferências procura uma saída, como esta. Tempo bom, não pego meu guarda-chuva, vou fazer piquenique no campo. É que o motor de inferências, além de gerir a base de conhecimentos com milhares de regras, faz isso muito rapidamente, realizando centenas de deduções por segundo. Por isso, o raciocínio que ele executa é mais sofisticado, dando a impressão que é uma ação inteligente. Et donner l'apparence d'un raisonnement intelligent. O sistema Sésamo Diabetes faz grande sucesso porque consegue definir a dose de insulina necessária diante das calorias ingeridas pelo diabético. Ele também aconselha o paciente em viagem ao estrangeiro com fusos horários diferentes quando e quanto deve tomar de remédio. Le système, à ce moment-là, en appliquant les connaissances du diabétologue, est capable de lui dire « Il faut réguler votre dose d'insuline de telle et telle manière ». Os motoristas de Paris provavelmente não sabem o quanto a inteligência artificial ajuda no trânsito. O sistema especialista leva em conta os estados anteriores da situação de trânsito em determinada rua, sendo capaz de reencontrar as causas do engarrafamento. Se a rua de Rivoli estava intransitável em determinada hora, foi porque uma hora antes a rua de Renard também estava, e tudo começou por causa de um acidente na rua X. O sistema especialista reconstitui toda a cadeia de causas de engarrafamento e depois intervém nessas causas. Par conséquent, d'intervenir a posteriori sur ces causes. Disposer d'un système expert, c'est Como um verdadeiro especialista ao alcance da mão, ele é bastante útil em tarefas muito especializadas ou em certas atividades de difícil acesso, como na plataforma submarina. Na indústria, o sistema especialista pode ser muito útil. Aqui, por exemplo, um problema provocou vários outros e todas as luzes de alarme da sala de controle piscam, dificultando a localização da origem da pane. É o fenômeno conhecido como árvore de Natal. Mas o sistema especialista tem a capacidade de retraçar o encadeamento lógico da pane, retomando a causa exata do problema. Cette même intelligence artificielle Outra aplicação operacional para a inteligência artificial é a comunicação direta entre o homem e a máquina através de linguagem que se aproxima muito da língua corrente. Pode-se, por exemplo, consultar um arquivo com uma solicitação. Perdi meus documentos, estou com dor de estômago. Gostaria de aprender saxofone. E o computador apresenta as informações sobre a questão solicitada. A inteligência artificial tem, portanto, aplicações bem concretas a serviço do homem. Reproduzir a perícia de um especialista e facilitar o diálogo entre o homem e a máquina, além de ajudar um robô a completar uma sequência de operações. No Museu Parisiense de La Villette, por exemplo, onde o sistema Dédalo está sendo apresentado, o público pode apreciar como um robô transita pelos obstáculos de um labirinto e dribla o robô guardião que tem a estratégia de lhe barrar a saída. É uma demonstração que a inteligência artificial permite a visão do robô, ajudando na interpretação do que a imagem representa. Malgré la présence d'un robot gardien qui lui barre la route de la sortie en adoptant une stratégie définie.
L'intelligence artificielle peut aider le robot à voir, c'est ce qu'on appelle la visionnique. Para formalizar os conhecimentos da inteligência artificial no computador, novas linguagens foram elaboradas. Pour être en mesure de formaliser les connaissances. Na França, foi criada a Prolog, mas existe também a LeLisp, que é a versão francesa da linguagem norte-americana Lisp, que vem sendo normatizada em toda a Europa. Cada vez mais, cientistas exploram as características do aprendizado simbólico do automático e das linguagens de representação do conhecimento. Nos Estados Unidos, no Japão e em todo o mundo, crescem as pesquisas sobre a inteligência artificial, principalmente na área chamada de neuroinformática, responsável pela elaboração dos computadores neurais que usam neurônios artificiais para reproduzir o funcionamento da inteligência no cérebro humano. Uma prova de que cada vez mais o homem se aproxima da imitação dele mesmo. Um programa pornô de alta resolução está criando a maior confusão lá fora. É o Mac Playmat, um jogo de sexo explícito feito para o computador Macintosh da Apple. As mulheres americanas estão reagindo à programação erótica interativa em que o operador participa, decidindo as diversas fases do jogo, que vai desde simples striptease até sofisticadas relações sexuais na tela do computador. Para barrar as reclamações das feministas, a empresa que cedeu a técnica para a programação de alta resolução gráfica fez um acordo com o autor do programa. Em cada jogo Mac Playmat vendido, uma parte do lucro vai para a coalizão contra o abuso das mulheres de Chicago, o que já rendeu mais de $1 milhão para os cofres da instituição feminista. Embora o programa não tenha autorização da Apple, muitas cópias estão rodando pelo mundo, popularizando muito o jogo erótico. Tanto que já começou a merecer uma grave indagação de um especialista em computadores. E se ao invés de Mac Playmat fosse Mac Linchamento ou Mac Campo de Concentração? É uma questão séria que chama a atenção para o computador como mídia. Melhor dizendo, como formador de ideologia.